Botar um dia em você a fé de que você não vai dar em nada. Você acreditou isso, mesmo sem ter a pista lógica de que você não deu em nada, porque você era uma criança ainda. Mas você acreditou. A gente não se dá conta como a gente não se conhece. Então, a gente perde a oportunidade de começar certo. Porque isso não foi porque você... Foi porque não te ensinaram. Não ensinaram a gente. Então, gente... A gente já começa tudo errado. A gente começa primeiro não aceitando quem a gente é. Porque pai e mãe tentam mudar a gente o tempo inteiro. Pai e mãe tentam fazer com que a gente seja igual a filha do vizinho, a priminha, o priminho, ou o irmão, ou o papai, ou a mamãe. E aí, o que acontece nessa história toda? Nós não temos oportunidade em nenhum momento da nossa vida de ser você, sermos nós mesmos. Então, nós desde criança, nós somos ensinados a aparecer com alguém. Aparecer com a mãe, aparecer com o papai, aparecer com o irmãozinho, aparecer com a filha do vizinho, aparecer com a priminha, aparecer com o priminho, aparecer com a artista, aparecer com a filha da artista. Alguém um dia falou pra você que você tinha que ser você, parecer com você mesma, porque você era a forma perfeita de ser você, você era a sua referência perfeita? Talvez não, né? Eu nunca ouvi isso. Mas não porque pai e mãe é mal, não, gente. Eu fazia isso com meus filhos também, que a gente educa assim. A gente não sabe educar diferente, a gente educa com referências externas. Então tem que ser igual a tal pessoa. E aí, gente, isso dá uma zona na cabeça da gente. Por quê? Porque de 0 a 7 anos, você está criando referências para o seu inconsciente. Por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios, ensina seu filho pequeno, ensina suas crianças, ensina as crianças, criancinhas mesmo. Ensina seus filhos a andar no caminho do Senhor. E até quando for velho, ele permanecerá nesse caminho. O que a Bíblia está falando aí? Já está falando dos padrões de referências que vão sendo criados dentro do seu inconsciente. E essas referências vão ser as referências que vão nortear o seu inconsciente, que é 95% das suas atitudes. Porque 5% são atitudes conscientes. 95% são atitudes inconscientes, são referências que você tem no seu inconsciente. Então, quando você está pensando em outra coisa, eu tô dirigindo, e aí eu começo a pensar, nossa, o que eu vou falar na live com as meninas, que vai ser legal. Nesse momento, quando eu começo a pensar, trazer minha consciência para um assunto, quem assume a direção da minha vida é o meu inconsciente. Por isso que a gente pega um carro, dirige até um lugar, e quando a gente fala assim, nossa, não sei nem como é que eu parei aqui, porque a sua consciência não estava prestando atenção, seu corpo tinha entrado no automático. Mas quais eram as referências para ele tomar aquela direção? As referências que você tinha interna, no seu inconsciente. Por isso que, quando hoje você é adulta, tem muitas coisas que você chega e fala assim, eu não entendo por que eu faço isso, eu não quero fazer isso, mas quando eu vejo, eu faço. Não tem que Paulo fala? Paulo chega e fala assim, ó, aquilo que eu quero, eu não faço, aquilo que eu não quero, eu faço. É exatamente isso que a gente vive nesse processo aprisionado por muitas vezes uma vontade que nem você entende por que ela está acontecendo na sua vida, com você. E você fala assim, eu não vou fazer mais isso. E quando você vê, você está fazendo. Eu não vou fazer mais isso. Quando você vê, você está fazendo. Como que você vence uma batalha desse jeito? Que força é essa que, enquanto você vai para frente, você dá um passo para frente, tem 10 passos para trás te puxando. Parece que, enquanto você tem 5 soldados para frente te puxando, você tem 10 para trás te puxando. Então, você vai em direção a algo que você quer, mas quando você vê, você fala assim, você está decidida, vamos botar aí numa dieta, que é uma coisa que muitas das mulheres já fizeram. Ou então começar a comer um alimento saudável. E aí você começa toda animada, quando você vê, você vai esmorecendo assim, você vai diluindo, você vai acabando. E quando você vê, parece que tem algo que te puxa para trás e você não consegue dar conta daquela força que parece que é maior que você. Sabrina, mas tem um hábito. Tem um hábito, mas tem outras coisas por trás que você pode fazer para quando você for combater o hábito, tá muito
muito mais diluído a força e o poder disso aí que te puxa para trás. Essa é a questão. A gente tenta fazer as coisas pelo poder, pela força do nosso braço. E a Bíblia já fala que não é pela força do braço. A gente vai perseverar, a gente vai avançar, mas não é pela força do braço. Existem formas da gente fazer as coisas que muitas vezes não é ali na porrada. E é isso que eu falo muito pro pessoal do treinamento, onde eu trabalho muito o inconsciente. A gente dilui essas referências do inconsciente e coloca outras referências, essas referências que você quer agora. Então você faz o quê? Você faz um trabalho lá onde é o início de tudo, quando você estanca a ferida aqui, os sintomas, eles vão ficando mais fáceis de você combater. Então, você vai e pega aqueles soldados, aqueles 95 soldados que estão te puxando para trás e alinha esses soldados junto com os 5 soldados que você tem. Essa é a analogia perfeita para quê? Para você entender a briga que existe, que na verdade uma briga, porque não é para brigar, é a briga que existe entre o seu inconsciente e o seu consciente. Seu inconsciente com as referências lá de trás, das comparações, né? Eu estou usando só aí o processo de comparação, as comparações lá do seu pai e da sua mãe que fizeram com você, onde você muitas vezes não acredita em você, onde você não tem confiança em você. Então, a gente viu aí as profecias autorrealizadoras, onde você começa a falar algo que não é real, um prognóstico daquilo que não é real, e porque aquilo que você começa a falar vai influenciar no seu comportamento e vai tornar aquilo que não era real, real. Então, hoje, eu quero trazer para você essa batalha que existe na mente da gente. E essa batalha é insana, onde o seu inconsciente, com 95% da sua força para impulsionar, porque o seu inconsciente, seu consciente, eles fazem parte de uma máquina para te impulsionar, para levar para você aonde você determina, para onde você quer ir. E aí, só que 95% dos seus soldados, eles falam assim: eu não vou lutar essa batalha, não vai ganhar, não é para fazer isso, tá errado. Por quê? As referências lá atrás é que você nunca vai dar certo na sua vida, que você é horrorosa, que você é feia. E aí você desfaz aquela referência, você chega para aquele soldado, é como se fosse num quartel-general onde tem um quadro, e aí você fala lá agora a ordem do dia. A ordem do dia é ficar dentro do quartel. Aí você vai, dilui aquela ordem do dia e coloca outra ordem do dia. A ordem do dia é avançar para a batalha X. Aí os seus 95 soldados olham assim e falam assim: opa, vamos junto com esses 5 que estão aí entendendo que é para ir para a batalha X. Não sei se vocês estão entendendo isso que eu estou falando, porque eu sei que isso, assim, às vezes parece muito louco, mas é a forma mais simples que eu vejo para você entender a guerra que existe entre seu consciente e inconsciente quando eles não estão alinhados. Quando eles não estão alinhados, porque é o quê? É para os 100 soldados estarem apontados para frente e para eles irem juntos. Na hora que os seus 5 melhores soldados, que é o seu consciente, tem que sair para entender uma estratégia nova, para conhecer alguma coisa nova, os 95 tomam a frente e eles continuam na direção onde você quer. A direção que eu quero é continuar na minha dieta. Aí quando você tira o seu consciente, eles vão manter ali aquele lugar, eles vão manter a sua vontade, eles vão fazer as coisas acontecerem. Seu inconsciente, ele traz, ele suga, ele puxa as coisas do universo para que aquilo aconteça na sua vida. Ah, Sabrina, a lei da atração, pode chamar do que for. E aí, o que acontece? Porque Jesus fala o quê? Seja feito conforme aquilo que você crê. Os 100 soldados alinhados numa direção, eles estão 100% alinhados numa direção que eles acreditam onde você vai ser vencedora. Então, é isso aí que Jesus falou. Se você acredita, se você crê, do fundo do seu coração, mente. Jesus, quando fala coração, ele está falando mente. Lugar das emoções, lugar dos pensamentos, lugar das ideias, lugar onde está a sua verdade, aquela que é construída, não aquela que é construída no seu espírito, mas aquela que é construída dentro de você. Então, quando esses 100 soldados estão alinhados, e fica aqui comigo que eu vou dar uma dica aqui para você começar a ajustar um pouco mais esses soldados. Então, você faz o quê? Jesus fala o quê? Olha, se você acreditar, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que é essa fé, gente? Fé é o quê? Fé é acreditar em algo de uma forma tão grandiosa que você não precisa estar vendo aquilo na sua frente para você acreditar que aquilo vai acontecer. Então, botar um dia em você a fé de que você não vai dar em nada. Você acreditou isso. Mesmo
sem ter a pista lógica de que você não deu em nada, porque você era uma criança ainda. Mas você acreditou. Aquilo cresceu uma fé dentro de você, que você vai viver uma vida medíocre, que você vai viver uma vida onde seus relacionamentos vão ser medíocres, onde, sabe, onde a sua vida não vai ter alegria, não vai ter sabor, você não vai se sentir vitoriosa. Fizeram você acreditar, você teve fé nisso. E aí Jesus fala assim, essa fé que você tem aí, que é a mesma coisa, porque o povo acha que é só fé na palavra, não é fé na palavra, é fé. Se você tiver fé, fé pode ser em coisas boas e em coisas ruins. Jesus veio para quê? Para falar assim, olha, canaliza a sua fé para o que é certo. Porque se você canalizar a sua fé naquilo que é errado, naquilo que vai te levar para o buraco, você está ferrada, porque você vai acreditar e aquilo vai acontecer na sua vida. Vocês estão entendendo? O povo está preocupado com o pecado, está preocupado com isso. Jesus está preocupado naquilo que você tem fé. Porque ele fala assim, ó, aquilo que você tem fé é que vai direcionar a sua vida. Aquilo que passa nos seus pensamentos, que invade você e fica aí mais tempo, ao ponto de você chegar e se render a isso. É isso que você vai para aquele lugar. É fé, gente. O que você está pondo a sua fé? E vamos começar por você mesma. Vamos botar a fé em você mesma. Vamos começar a fé em você mesma. O que você acredita que você é? Onde você acredita que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Onde você acredita que você vai estar? E aí? Onde está a sua fé? Porque aquilo que você acredita é aquilo que vai ser na sua vida. Independente se você querer acreditar ou não. Ah, Sabrina, eu sou uma pessoa que, lá no fundo, eu acredito que eu não tenho condições, eu não tenho competência. Mas eu tenho. Peraí, aonde está? Porque se os soldadinhos estiverem divididos, já era. Você vai estar com a sua tropa dividida. E Jesus fala o quê? Jesus fala, se você tiver fé, se tiver tudo ajustado, tudo numa só direção, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se tudo dentro de você, se você não está dividida, aquilo que você acreditar vai acontecer na sua vida. E a gente não para ver o que a gente anda acreditando. A gente não para ver, a gente fala, eu tô batendo isso nessa semana com vocês, gente. Por quê? Porque às vezes é necessário a gente ouvir 1, 2, 3, 4, 5 para cair a ficha. Só que quando a ficha cai, acabou. A ficha vira, os pontos de virada assim na vida da gente. E esses pontos de virada, eles acontecem, sabe? À medida que você vai ouvindo. As pessoas não são más. As pessoas estão vivendo na ignorância. As pessoas estão machucadas. Prefira acreditar dessa forma, porque as pessoas são tão más. As pessoas não são más. Não entre nessa direção. Essa é a pior direção que você pode querer entrar. As pessoas são boas, só que elas estão machucadas. Quem tá machucado, machuca. Quem fere, quem tá ferido, fere. Ninguém faz nada por querer ou por maldade. Talvez comece a fazer por maldade, porque foi a forma que aprendeu de se defender. Se você tiver que acreditar em algo, decida acreditar que o ser humano é bom, não que é mal. Jamais. Jamais a gente vai deixar de acreditar que uma pessoa é boa e que ela pode mudar. Jamais. A gente acredita na gente e a gente acredita no outro. Porque a gente sabe o quanto é difícil mudar. A gente sabe o quanto é difícil virar a chave da cabeça da gente. E hoje a gente está tendo oportunidade. Eu tive uma oportunidade. E hoje eu estou compartilhando com vocês, e eu falo com vocês, é um exército de mulheres curadas, por isso que eu falo com vocês, vão ser um exército cada vez maior de mulheres curadas, porque mulheres curadas curam. Eu tive que curar muitas das minhas feridas, e eu sei que eu ainda tenho muitas feridas. Mas eu tive que me curar para hoje estar curando, para hoje estar tocando vocês. Porque senão eu não conseguiria. E aí, quando a gente alinha esses soldados, a gente começa a ter mais força quando a gente decide tomar uma direção. E a primeira coisa que você tem que fazer para alinhar esses soldados é você começar a buscar quem é você. Quem é você? Como você se relaciona com você? Como você se trata? Que é o que a gente trabalha muito no treinamento. A forma como você se relaciona com você. E eu tenho certeza que muitas das meninas que estão lá no treinamento, elas não podiam nem imaginar como elas se tratavam mal. E porque queriam? Não, porque a gente não ensinaram. Não ensinaram a gente, sabe, a olhar pra gente e ser bondosa com a gente mesmo. E aí, o que acontece? Nesse processo todo, você é invadida. Quando você não sabe quem você é. Quando você não tem noção do que você quer, de
de quem é você, porque a única coisa que você sabe muitas vezes em você, o que foi realçado em você, foram os seus pontos negativos. Foi a criança entendendo que ela era rejeitada, mas não porque ela foi rejeitada muitas vezes, mas porque ela entendeu aquilo ali. Porque foi a forma que a mãe dela chegou e usou para poder educá-la. Então você tem referências em relação a você que não são suas, que não são a sua verdade. Porque você... Então, nós temos referências em relação a nós mesmas, que são referências muito ruins. Por quê? Porque só as referências negativas, só os traços negativos, e muitas vezes nem eram traços, era... sabe, peraltice de criança, foram muito reforçadas em você. E aí, o que acontece? Quando você chega na idade adulta, você tem isso com você. E aí, quando você pensa em alguma coisa, às vezes você é invadida por um monte de pensamento que vão contra aquilo. Você tá aí querendo conhecer um namorado, né? Começar aí um relacionamento, e você fala assim, poxa, lá no fundo, você sabe, eu sou uma pessoa legal. Tá lá no fundo, talvez você nem reconheça, mas lá no fundo tá assim, eu sou uma pessoa legal. Só que aí quando você vai encontrar com o seu amor, o seu novo amor, você vai encontrar um cara, você vai encontrar uma pessoa bacana para começar a conversar, e você vai animado. O que invade você? Um monte de pensamentos começam a invadir você, falando o quê? Tá doida, ninguém gosta de você, ninguém te quer, ele vai te achar ridícula, você é desinteressante, tudo quanto é mulher é mais interessante que você, tá maluca? Você vai passar vergonha, ele vai virar a cara pra você. Só que aí é louco o negócio, porque você fala assim, da onde surgiu isso? Parece que invade aquele monte de pensamento na sua cabeça, é uma enxurrada, aparece uma oportunidade nova no trabalho, e aí você fala assim, pô, vou tentar, é pra mim, sou eu, agora é minha vez. Quando você fala, vou tentar, acabou. Vem uma enxurrada, tá louca, você não é competente o suficiente, vai dar tudo errado, você não vai dar conta. Sai, porque é fria. Você vai perder até o emprego que você tem aqui agora. Gente, da onde vem esse monte de pensamento? Da onde vem isso? Pelo amor de Deus. Você fala, da onde vem esse pensamento? Às vezes eu penso, ai, Sabrina, para com isso, vai fazer outra coisa que você tem que fazer, se dedica ali, porque o meu sonho era estar aqui falando para mais pessoas, porque minha hora eu consigo falar com uma, eu tô com 1 hora falando com 50 mulheres, e aí eu tô assim, e eu falo, da onde veio isso, gente? Eu tô fazendo o que eu amo, eu tô feliz, da onde veio isso? Ah, isso não vai dar certo. Invade a cabeça, você nunca vai chegar lá. Você é invadida por esses pensamentos assim, que você do nada parece que você é assaltada, você é invadida, e aí você tem 2 opções, é você pegar aquele pensamento que te invade do nada, nossa, você vai fazer isso? Para com isso, Sabrina, o que vão pensar de você? Nossa, Sabrina, você vai começar a ir pra internet? Deus me livre, você vai ficar ali. Chegaram pra mim, falaram tantas coisas comigo, mas eu não tô falando de pessoas não, eu tô falando de pensamentos que invadem. E se você começar a ouvir, esses pensamentos vão ser aqueles pensamentos que vão margear você, que vão determinar para onde você vai, o que você vai fazer. E esses pensamentos, eles sempre vêm trazendo você para trás. Parece que são pensamentos... Quem já reparou isso, gente? Quem já reparou isso? Que esses pensamentos, eles sempre vêm para falar que você não consegue, que você não dá conta, que vão estar falando mal de você, que você é ridículo, que as pessoas vão estar rindo da sua cara, que você vai passar vergonha, que você não vai dar conta. Quem já reparou isso? Porque eu tenho isso direto. E enquanto eu não aprendi a lidar com isso, e é o que eu falei, a grande maioria, a referência para esses pensamentos estão lá no seu inconsciente, porque no seu inconsciente está escrito lá, feia, horrorosa, chata, desinteressante. E aí você é invadida por esse monte de pensamento, não vai dar em nada. E quando você tenta botar o pé para fora da linha de limite, da referência que você tem lá atrás, você é freada mesmo, ó. É um muro de concreto que parece que ele se arma assim na sua frente
e falar, volta para o lugar de onde você veio. Como se fosse assim, gente. Volta para o lugar de onde você veio. Você não vai dar em nada, você não consegue, você não nasceu para isso. Olha para você, se olha no espelho. Tá vendo aquela pessoa lá? Você nunca vai ser igual àquela pessoa. É só eu que tenho isso? Isso, para mim, eu lido com isso o tempo inteiro. Em muitas áreas da minha vida. E aí, no dia que eu entendi, eu ouvia isso e eu achava, sou eu. Eu tomava aquilo para mim, como se fosse a minha verdade. Sabe, aqueles pensamentos, eles vinham de uma forma tão avassaladora, falando quem eu era, que eu voltava, eu recuava. Limites e limites eram feitos na minha cabeça, não pelas pessoas, não pela falta de oportunidade, não pela falta de saúde, não pela falta de nada, mas simplesmente por causa desse monte de pensamento que vem e te arrebenta. E o que é isso, gente? Primeiro, você tem que entender que esses pensamentos não são você. Não é porque esses pensamentos invadem você e falam assim, você é horrorosa, você é desinteressante, ninguém vai achar você bonita, ninguém vai achar você interessante, você é horrorosa, todas as mulheres aqui são mais interessantes que você, todas as mulheres aqui são mais bonitas que você, todas as mulheres aqui são muito mais bem-sucedidas que você. Se isso vem para você, não significa que você é aquilo, não significa aquilo, é um pensamento. Pensamento é como nuvem na sua mente que vem e vai. Só que se você começar a brigar com aquele pensamento, mais em evidência ele vai se tornar. Se você começar a pensar que aqueles pensamentos são reais, que você é aquilo ali, sabe o que vai acontecer? Eles vão se tornar reais. Quando aqueles pensamentos eles vêm, você não vai conseguir, você não vai dar em nada, vou ficar rindo de você tá atrapalhando o treino. Gente, quantas vezes quando eu sou péssima correndo, é onde eu tenho mais dificuldade. E quantas vezes eu saía para correr com o pessoal, aí eu via, você vai atrapalhar o treino, você vai atrapalhar o treino, que vergonha, você vai ficar para trás. Só que a gente toma esses pensamentos como nosso porque a gente não se conhece. E aí você acha que é você. Você acha que é você. Por isso que eu falo, a coisa mais importante é você saber quem você é. O início de tudo, você tá atenta, é você entrar no mergulho de quem você é, seu valor, e começar a mudar a forma como você se trata. E quando você começa a entender que a forma como você se trata é a forma como você acha que o mundo te trata. Quem aqui que é do treinamento, que entrou no treinamento e achava que as pessoas te tratavam de um jeito, que você era rejeitada, ou que não te achavam bonita, ou que não gostavam de você, que você era desinteressante. E agora, depois que você tá aí passando pelo treinamento, já passou pelo treinamento, você mudou a forma de se ver, você mudou a forma de se relacionar com você, e tudo à sua volta mudou. Fala pra mim aqui, quem? Mudou? Já falaram. Sabrina, meu marido tá falando que eu mudei, me elogiando. De repente, seu marido sempre achou você bonita, sempre achou você interessante, sempre achou você inteligente. E aí, sabe o que aconteceu? Você não se achava, então você não recebia aquilo pra você. Não adianta as pessoas te elogiarem. Se você tá reclama, né? Que que seu marido não te elogia, que as pessoas não te elogiam, que as pessoas não te acham bonita. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque você se acha feia, se acha desinteressante. E aí, as pessoas podem cair de joelho diante de você e falar que você é a mulher mais linda da Terra. Você não entra. Não entra. Isso precisa quebrar. Você fica tão... Eu falo assim, a gente fica insuportável, né? A gente quase fica insuportável. Por quê? Porque você começa a se olhar e a se gostar tanto, a se amar tanto, a se ver tão bonita. Você não precisa. Parece que você se desliga dessa necessidade de o outro te elogiar. Porque você tá cheia. Então, quando o outro te elogia, é bem-vindo, é maravilhoso, é fantástico. Claro, a gente nasceu, a gente gosta disso, mas você não tem aquela necessidade meio que doente, de carência, de que o outro te elogie, de que o outro fale, te valide. Por quê? Porque você mudou a referência dentro da sua cabeça. Porque aqueles pensamentos agora eles vêm e você fala, não, você não pega. Então, esses pensamentos que invadem a sua cabeça não significa que seja você ou seu limite. Eles só vão se tornar seu ou seu limite se você quiser. Esse monte de pensamento que invade a sua cabeça e começa a gerar um monte de fantasia dentro de você, esse monte de pensamento que invade a sua cabeça
cabeça e te joga para trás. Eu quero falar uma coisa para você. Esses pensamentos, eles invadem. Pensamento significa pensar, um processo de pensar conscientemente. Pensar significa uma construção de algo consciente, sistemático. Você constrói. E esses pensamentos de derrota, de limite, em que te puxa para trás, eles simplesmente eles chegam, eles sabotam você. Você não constrói aquilo, de repente aquilo te invade. E eu queria que você imaginasse esses pensamentos que Jesus falou. Jesus falou lá em João 10:10. João 10:10, ele fala assim: o ladrão ele é sorrateiro. Foi em 10:10, foi em João 10, de 1 a 5, aí depois ele vai pro 10. O ladrão, ele é sorrateiro. Ele vai falando do aprisco. O ladrão, ele entra pela janela. Ele não entra pela porta, ele entra pela janela, é sorrateiro. E aí lá em João 10:10, ele fala assim, ele finaliza falando assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E eu vim para te dar vida. Eu vim para te dar vida. Vida, muita vida. Sabe por que Jesus te dá vida? Porque Jesus fala quem você é. Jesus fala que você é amada, que você é querida, que você é valiosa, que você é única, que você é a princesa dele. Ah, Sabrina, eu não sou. Seja feita conforme o que você crê. Eu não vou chamar Jesus de mentiroso. Eu decido acreditar no que ele fala de mim. Porque o que ele fala de mim me leva para frente. Agora, o ladrão, aquilo que entra pela janela, que de repente ele invade a sua casa, esses pensamentos, ele vem para roubar você, roubar sua alegria, roubar sua paz, roubar sua coragem. Esses pensamentos, eles vêm para você para destruir você, para matar seus sonhos, para matar a sua alegria. Jesus está falando muito de pensamento aqui, aquilo que você deixa. Só que ele fala assim, ó, o ladrão, ele vai vir, ele vai entrar sorrateiro. Só que você, as ovelhas, elas sabem discernir a voz. Essa passagem ele fala isso. As ovelhas discernem a minha voz. A voz de Jesus é o que? É a verdade. Verdade do que ele fala de você. O ladrão fala mentira. E aí, quando você é invadida por esses montes de pensamentos terríveis, você estranha, você se incomoda, porque lá dentro você sabe que você não é aquilo. Lá dentro você sabe que você não é aquilo. Por isso você é estranho. Quando vem aqueles pensamentos, você não vai conseguir, não dá. Você estranha. Você se ressente, porque você, lá no seu espírito, você sabe que essa não é a verdade. A verdade está no seu espírito, falando que você é única, é amada, e você não sabe se tratar. Você não sabe se relacionar com essa mulher tão amada. Você não sabe se relacionar com essa mulher tão querida. Você não sabe se relacionar com essa mulher tão especial, porque você sempre se relacionou com a incompetente, com a rejeitada, com a não amada, com a sem opção, com a que tinha que aceitar o que tinha que aceitar. Esmola, migalha. Você não sabe se relacionar com essa mulher. Você não sabe quem é essa mulher. Por isso que quando você é invadida por esse monte de pensamento que te coloca limite, você aceita como uma verdade sua, só que você sente que não é. E é como isso, esses pensamentos, esse ladrão que entra aí no meio da sua... Ai, gente, tá acabando o tempo. Esse ladrão que vem aí te arrebando. É como se você fosse uma grande diarreia mental. Esses pensamentos é como se fosse uma grande diarreia mental. Vai... E o que a gente faz para conter uma diarreia, gente? Por isso que não presta, né? Deu zica, embrulhou ali dentro, foi rejeitado. Você muda a sua alimentação. Alguma coisa que você comeu deu ruim, deu errado. Então, para você mudar, começar a reverter essa diarreia, a estancar essa diarreia, você tem que mudar a sua alimentação. Mas, ao mesmo tempo, também, você não pode pegar aquela diarreia que veio, você pegar aquilo e comer aquilo. Tem criança que come cocô? Tem gente fazendo isso até hoje. Você tá numa diarreia mental, aquele monte de pensamento que você toma como seu, quer dizer, você é invadida daqueles pensamentos e aí você toma aquilo como seu. Você está comendo aqui. Pensamentos que só vêm para te destruir, pensamentos que só vêm para falar que você é incompetente, que você não presta, que você é isso, que você não vai dar em nada. E você toma aquilo como seu. Você come aquilo. Vem esse monte de coisa, de lixo, de referências lá atrás. E você toma aquilo. Você mesmo conscientemente falando, pô, mas eu construí tantas coisas na minha vida, eu venci tantas coisas, tantas batalhas. Como assim? Mas isso não é suficiente, porque você decide comer o que não presta. E a primeira coisa que você tem que mudar para estancar essa diarreia é mudar a sua alimentação. E o que é a alimentação? É aquilo que você ouve. Está na hora de você começar a ter uma lavagem cerebral de quem você é. É uma lavagem cerebral falando quem você é, te estimulando, sabe, a olhar para você, a se relacionar com você. Porque aquilo que você come, a palavra é muito clara também para
falar isso. Porque aquilo que entra dentro dos seus ouvidos é que vai estabelecer a sua crença, aquilo que você acredita, a sua verdade. Então você tem que começar a criar novas verdades dentro de você. Se você quer, você fica resistindo ao pensamento. Ah, vou fazer pensamento positivo. Não é uma coisa de fazer pensamento positivo. É uma coisa de você começar a ouvir. Vocês aí que estão no treinamento comigo, vocês que estão me acompanhando na live, por que vocês estão mudando? Porque vocês estão ouvindo insistentemente eu falando a mesma coisa para vocês. Eu mostrando para vocês o mesmo tema. Eu trazendo você para olhar você para dentro de você mesmo. Se deparar com essa mulher incrível que você é. E que talvez muitas pessoas ao seu redor já sabem. Sempre te admiraram. Só que você não se admira. Você é amada. Para de ouvir. Talvez você fale assim, Sabrina, mas eu nem ouço mais. Mas então você tem que ouvir aquilo que vai neutralizar a sua diarreia. Tá na hora de você ouvir sobre você. Tá na hora de você ouvir o quanto você é especial. Tá na hora de você ouvir falar que você pode, que você consegue, que nada pode te parar. Tá na hora de você deixar isso entrar na sua mente, para começar a se estabelecer no seu inconsciente e fazer toda a transformação que precisa ser feita dentro de você. E a transformação que é necessária ser feita dentro de você começa no seu inconsciente. E um dos lugares, uma das formas da gente mexer, trabalhar lá no inconsciente, tirando, né, como eu trabalho lá no treinamento, que é estabelecendo figuras lá, que é o inconsciente é simbolismos, é você ouvindo, porque tudo isso que você acredita sobre você, de que você não vai conseguir, de que você não dá conta, isso se estabeleceu como crença porque você ouviu insistentemente falar isso para você. Que você é feia, que é desinteressante, que você é feia, que você é desinteressante. Meninas, amanhã a gente vai falar, vai continuar, mas fica com isso, deixa isso ficar dentro de você. Os pensamentos só se tornam seus se você aceita isso para você. Se você quiser mudar esse monte de pensamento, falando coisas que só te levam para trás, começa a ouvir aquilo que você precisa ouvir para ir para frente. E aquilo que você precisa ouvir para ir para frente, começa naquilo que vai te ajudar a você descobrir quem você é, a mulher incrível que você é. Então, em primeiro lugar que você vai encontrar isso, a Bíblia, a palavra de Deus, fala isso para você. E aí, você vai buscar pessoas que falam isso pra você, que você consegue sim, que nada pode te parar. Se você quiser fazer parte aí da minha galera, em agosto vou estar abrindo aí um novo treinamento. Se você quiser estar participando, 2 meses de treinamento. Se você quiser estar participando de um grupo que eu tenho no Telegram, eu vou botar o link tá aí no meu Instagram, lá na minha bio, aperta lá, eu acho que tá ou Potencialize ou Desafio 7x7. Participa lá no Telegram, tô sempre colocando coisas novas aí pra vocês, alguns conteúdos diários. E se programe, porque lá em agosto eu vou estar lançando meu treinamento e eu vou ficar, vai ser bombástico, mais uma vez bombástico, porque eu quero te ver voando, porque eu sei que você nasceu para isso, eu tenho certeza disso. Um grande beijo, pessoal! Eu acredito tanto na mudança de todas vocês, eu acredito tanto, porque eu sei que toda mudança começa com a renovação da mente, e a renovação da mente é só você se deixar entrar aquilo na sua cabeça, deixa entrar, e aí, vira a chave. E eu tenho certeza que cada vez mais a gente vai conquistar o mundo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais longe. E a gente vai ser usado para resgatar muitas pessoas, para curar muitas pessoas. Porque hoje as pessoas estão muito interessadas. Não estou falando aqui que a gente não está num negócio. Claro que a gente está num negócio. A gente precisa de dinheiro para colocar as coisas para frente. Mas o dinheiro, ele é consequência de algo que a gente faz e que a gente ama. E o que a gente ama é curar pessoas. E aí, consequência financeira, para colocar isso para frente, é natural, mas é diferente das pessoas que colocam o quê? Colocam o dinheiro na frente das pessoas. E Deus está chamando uma geração de pessoas, Deus está chamando uma geração de pessoas para levar, sabe, o toque da cura no coração dessas pessoas, está levantando uma geração nova, uma geração que realmente ama o coração, ama o ser humano, porque o ser humano é a obra-prima da criação. É pelo ser humano que Jesus morreu, é pelo ser humano que Jesus foi para aquela cruz. Por isso que eu falo, a gente tem que olhar o ser humano
qualquer um que seja, qualquer um, a gente tem que olhar o ser humano com respeito, a gente tem que olhar o ser humano com reverência, porque cada ser humano carrega o DNA divino, o DNA de Deus. Então a gente não pode rejeitar ninguém, a gente não pode subestimar ninguém, a gente não pode desconsiderar ninguém, a gente não pode não acreditar que as pessoas mudam. E eu tenho certeza que seu coração é assim como o meu. E eu tenho certeza, Gu, que você vai longe, muito longe, com tudo isso que está se abrindo aí diante de você. Não somente você, se a Raquel estiver aqui também, eu acredito também em você, Raquel. Eu acredito que todas as batalhas, elas não são à toa. Não sei se você está aqui me ouvindo, mas eu tenho certeza que cada dor que a gente passou, cada luta, elas vão ser revestidas assim a favor do nosso próximo. E isso aí traz sensibilidade para poder tocar o coração do ser humano. Então, gente, fica com Deus. Meu povo amado, um grande beijo. Deus abençoe. Fica com Deus. Beijo!